É convidado da revista de imprensa de hoje Francisco Miranda Rodrigues, é o bastonário muito recente da Ordem dos Psicólogos. Bom dia, muito bem-vinda, bem-vindo. E um dos seus destaques vai precisamente para aquela primeira notícia de que falei no Jornal Público, tem a ver com o tempo de espera dos doentes passar a contar para a produtividade, ou pelo menos para a avaliação da produtividade dos médicos. Sim, muito bom dia, antes de mais, muito obrigado. Mais do que isso, o que eu queria pegar era por aquilo que diz respeito às unidades hospitalares passarem também a receber de acordo com o desempenho. Parece-me que o que está por base, e espero bem que seja, os psicólogos e as psicólogas portuguesas assim o desejam, e eu acho que será muito bom para os cidadãos, que haja uma mudança de paradigma no que diz respeito ao financiamento das unidades hospitalares. E que, aliás, fazendo uso das palavras do Sr. Ministro da Saúde em determinada altura, estamos perante mesmo uma mudança, uma viragem para um Ministério da Saúde e não um Ministério da Doença, e, portanto, também para uma maior aposta nas políticas de prevenção. Isto porque o atual modelo de financiamento baseia-se muito naquilo que são os atos praticados, como, por exemplo, se temos um internamento, há um financiamento mediante os dias de internamento e não mediante aquilo que é o sucesso da intervenção. E o que nós queremos é promover a saúde dos cidadãos. Queremos cidadãos que estejam cá fora rapidamente e mais saudáveis depois das intervenções. Mas é justo que a avaliação que é feita do trabalho de um médico esteja dependente do tempo de espera, que às vezes pode variar segundo vários fatores que não apenas o desempenho do médico? Pois, e por isso mesmo é que eu não me estava a referir à questão do não desempenho propriamente dos à médicos, não propriamente ao desempenho dos médicos, mas sim à questão de que as unidades hospitalares passarem a receber de acordo com o seu desempenho. E o seu desempenho, eu estava a colocar um enfoque nisso, o seu desempenho tem que ver com a saúde dos cidadãos e, portanto, qual é o resultado das intervenções que estas unidades hospitalares no seu todo, que o sistema no seu todo tem. E isso sim parece-me o mais relevante. E se isto significar, se esta experiência piloto puder significar mais isso, pode ser um sinal positivo. E, portanto, não me estava a referir à questão da avaliação de desempenho dos médicos que contribui para isso. Isso parece-me ser um aspecto bastante relevante. E, aliás, os destaques que gostaria de fazer têm muito que ver com esta linha de importância da prevenção e da necessidade de colocarmos cada vez mais um enfoque na prevenção em várias áreas e domínios da sociedade portuguesa, não só na saúde. Porque é nessa prevenção também que pensa quando olha para esta notícia que está no Correio da Manhã e em quase todos os jornais do dia de hoje, que tem a ver com estas agressões em Almada. É certo que elas foram no início de novembro, só agora foram tornadas públicas. O Soutor defende que a prevenção deve começar precisamente no contexto escolar. Exatamente, é precisamente isso. Nós, inclusivamente, preparamos-nos para fazer uma proposta ao Ministério da Educação neste domínio para a elaboração de um plano de prevenção da violência em contexto escolar. E aproveitando para isso e necessitando para isso daquilo que é o papel que os psicólogos podem e devem ter. Agora, também sabemos é que para que isso possa acontecer têm que ser resolvidas algumas situações que atualmente também caracterizam o nosso sistema educativo, nomeadamente a ausência de um número de profissionais, de psicólogos e psicólogas que possam realmente dar resposta a todas as necessidades que existem nas escolas portuguesas. E não havendo capacidade de prevenção, há capacidade de resposta e de apoio depois, quando estas situações acontecem? As dificuldades de resposta são transversais. Acontecem tanto na parte reativa como na parte preventiva. Ou depois ainda quando se tem que lidar com os resultados das situações e quando se tem que tentar recuperar as pessoas. Mas e é por isso que eu ia buscar uma notícia que está no Diário de Notícias. Que é o seu terceiro destaque, creio. Não sei. É uma conjugação aqui. É uma conjugação com a notícia do DN. Porque esta questão da precariedade que vem destacada no DN para os tarefeiros, os auxiliares. Para os auxiliares, não é uma questão que afeta só os auxiliares. Nós sabemos, e até podíamos ver aqui numa apresentação daquilo que será uma reportagem... Nossa reportagem especial sobre professores deslocados. Sobre os professores, é uma realidade que atinge também os psicólogos. E atinge os psicólogos de uma forma bastante brutal, porque temos
temos psicólogos a trabalhar em meios tempos, a cobrirem vários estabelecimentos de ensino, a terem que se deslocar em viatura própria para fazer essa cobertura, como deve imaginar, a receber proporcionalmente também a esse meio tempo, e a terem contratos que são contratos que nem num ano de duração têm. São contratos durante o período letivo. As interrupções das intervenções são uma realidade, ou seja, não podem ter continuidade nos anos seguintes, na maior parte das vezes, ou são interrompidas durante aquele período, e isso não abona nada a que o trabalho possa ser um trabalho mais eficiente, e não tem nada a ver nem com o esforço dos profissionais, nem com a qualidade e as competências dos mesmos. Tem a ver com o sistema não o permitir, e esta precariedade é um dos problemas que tem que ser resolvido para que também possamos trabalhar depois de forma preventiva, como por exemplo em planos deste género, e que tanto podem poupar o país, tanto em sofrimento como também em custos financeiros que depois decorrem das intervenções subsequentes de vários sistemas, na saúde, na justiça. Os riscos psicossociais para os psicólogos foi, de resto, um dos temas de que falou muito na campanha, que venceu no final de dezembro, em que foi eleito bastonário da Ordem dos Psicólogos, e é também por isso que quero falar desta proposta que o Bloco de Esquerda quer apresentar até ao verão, que é uma proposta que prevê o direito a desligar do trabalho. Sim, é verdade. Nós não fazemos isso atualmente. Ninguém faz. Sim, penso que de uma forma geral grande parte das pessoas têm dificuldade em fazê-lo, seja dificuldades próprias, que têm que ver até com as suas competências para o poder fazer, mas também para a forma como o trabalho está organizado, como é evidente. Não é de hoje que haja uma maior preocupação com a organização de trabalho, no sentido de que estas situações de conciliação, por exemplo, trabalho e família, sejam uma realidade mais conseguida, mas estamos a muita distância daquilo que seria desejado. Os psicólogos precisam de desligar do trabalho? Os psicólogos também precisam, não são só os psicólogos. Os psicólogos também precisam, e também precisam de ter algumas medidas de apoio nesse sentido. Precisam de um psicólogo também? Também precisam. Mas o que eu queria sublinhar aqui, mais ainda, neste caso, é que uma medida como esta que é proposta pelo Bloco de Esquerda, eu gostaria muito que fosse enquadrada dentro de medidas um pouco mais abrangentes, nomeadamente ao nível da prevenção dos riscos psicossociais nos locais de trabalho, de uma forma geral, e, claro, respeitando também aquilo que sejam prioridades relativamente a grupos de risco, mas depois com medidas efetivas que nós sabemos que são aquelas que depois podem traduzir em reais mudanças de comportamento por parte dos decisores, sejam os decisores políticos, sejam os decisores das organizações. E eu digo, uma delas que tem muito que ver com os psicólogos, e que me parece neste momento haver alguma abertura por parte dos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República para isso, que seria a criação da figura do psicólogo do trabalho, à semelhança da figura do médico de trabalho, da enfermeira de trabalho que já existem, e muito associada também, não exclusivamente, mas associada muito também à questão da prevenção dos riscos psicossociais e à alteração da legislação nessa matéria. Muito obrigada. Logo veremos como se fará esta discussão até ao verão, diz o Bloco de Esquerda, para perceber como é que isto vai ser possível acontecer, e se for possível acontecer. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado.